vendo os convidados chegando. Deixa eu ajeitar aqui já o meu estúdio. Hoje nós vamos falar de um filme que eu conheci através desse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Esse aqui, ó, que vai entrar daqui a pouquinho. E ele vai falar sobre comportamento coletivo para nós, né? Um grande colega aí da administração de empresas, hoje um estudioso, doutorando, né? Direto de Portugal aí para então vai ficar, mas sabem aí um usuário também, né? Como que tudo que hoje nós estamos vivenciando nessa pandemia e tudo, como tudo começou, né? Fez sentido para ti, Regina? Escreve aqui, pede para o filho ajudar. Ele ajuda a Regina aqui a escrever no chat. E como a gente... o Alexandre já avisou que está tentando conectar aqui na sala com a gente. Diz que a conexão está meio complicada hoje lá em Portugal, mas nós estamos firmes aqui te esperando, Alexandre. Vai lá que a gente te espera, amigo. Então, eu fiquei realmente muito pensativa sobre esse processo de comportamento coletivo, porque se no individual eu vejo a grande dificuldade que a gente tem de controlar o nosso próprio comportamento. Eu fico imaginando quando a gente está aqui diante de uma nação, né? Como será para o presidente da nossa república aqui estar diante de uma situação como a que a gente vive nesses últimos meses de vida? Agora imagina isso durante todo o tempo de governo. Como será eu que vivo num condomínio aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Eu fico pensando como é difícil também o convívio dentro de um condomínio, né? O convívio coletivo. Nós temos um app do condomínio e, de repente, às vezes a gente se pega... na verdade, eu me pego olhando o aplicativo, alguém falando, né? Que, peguei uma que estava sem máscara, que entrou dentro do elevador. Quer dizer, aos nossos olhos, até parece que é pouca coisa, né? Puxa vida, ir para um aplicativo para falar para toda a comunidade do condomínio de que uma pessoa estava sem máscara, né? Isso não é um pouco exagerado? E a gente começa a ver que não é, né? O convívio social, ele não é nada fácil. E eu estou esperando aí a chegada, inclusive, do Alexandre para falar um pouco mais para nós aí sobre o que a neurociência tem para nos falar sobre esse comportamento coletivo. Entrou um teste aqui, vamos ver se é o Alexandre que está aqui. Se for você, Alexandre, dá um ok aqui para a Mel, para que eu possa te ajudar aqui a entrar. Coloca teu vídeo. Tá aí ele, gente, é ele mesmo, ó. Já estou vendo ele. Alexandre, eu acho que eu preciso te tirar aqui do mudo. Você consegue? Você está me escutando, Alexandre? Não? Eu também não estou te escutando. Também não estou te escutando. Juliana, você está me escutando? Dá um ok para a Mel. Tá dizendo que você está conectando, viu, Alexandre? Juliana está me escutando. Agora eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Agora a gente está online com o Alexandre. Deixa eu colocar ele aqui comigo, gente. Gente, eu não consegui acessar pelo computador, não sei o que está acontecendo aqui. Eu tive que entrar às pressas aqui pelo celular mesmo.
Olha lá ele, gente. Tá aí, nosso professor. Seja bem-vindo, Alexandre. Muito feliz. Valeu, gente. Valeu. Muito Peço desculpas no meu atraso, mas eu não sei o que aconteceu com o meu computador aqui. Ainda estou tentando conectar. Se eu conseguir conectar pelo computador, daí eu saio pelo celular e conecto ali. Mas que coisa. Gente, faz parte. Alexandre, não tem jeito. Eu avisei os nossos amigos que você estava meio longe de nós e que a gente não faz nem ideia do que você está passando aí, né? Em um país distante. Fala para nós onde você está falando, Alexandre. Conta um pouquinho. Está falando da onde? Eu estou morando aqui em Portugal nesse momento. Né? A gente vinha aqui por conta do meu programa de doutorado. Eita. Aí resolveu trazer a família e já se estabelecer por aqui mesmo, né? Sério? Mas quanto tempo você está aí, Alexandre? Já vai fazer 2 anos já. 2 anos? 2 anos. E faz tempo, né? Faz tempo que você está aí, né? Já vai fazer 2 anos, né? Não é pouco tempo, não. Deixa eu ver se está direitinho a nossa configuração, porque eu quero que você fique bem em destaque lá, né? No nosso Facebook, aqui na gravação. Deixa eu ver se eu consigo colocar no entrar pelo computador aqui também, se conseguir, daí eu alterno. Mas para a gente não se atrasar muito, eu vou acessando aqui pelo celular. Ótimo. Eu acho que agora a gente está em tela cheia lá no Facebook. Ó. Quando você fala, vai a tela para você. Vai ficar legal assim, né, Alexandre? Legal. Alexandre, hoje nós temos um Cine Coach especial. Você está vendo aí os nossos personagens? Sim. Então, para todos que estão aqui já presentes, eu quero dar boas-vindas a esse Cine Coach especial, um programa que eu comecei na raça, Alexandre. Na verdade, mas tudo é assim, né? Nasceu aqui, né? Porque tudo começa aqui, não é, professor? E eu disse assim, nossa, gente... Tudo começa na mente. O Cine Coach sempre foi, Alexandre, uma ferramenta de coaching que eu aprendi. E, nossa, quando a gente entra para a tela do cinema com uma pergunta, parece que tudo muda. E claro. Eu disse assim, eu fiz alguns Cine Coaches e eu disse, não, eu preciso falar com o Alexandre. Alexandre, parece assim que tu ouviu, né? Na verdade, tu não ouviu, tu sentiu. Quando tu clicou lá no Face, agora é a hora de chamar esse professor. E é muito legal essa prática de utilizar filmes para passar mensagens. Eu faço isso há muito tempo também. Eu me lembro uma vez eu fui dar um treinamento numa empresa que eu usei o filme do Rocky 4, para falar sobre medo, sobre desafios. E fica muito mais fácil você manter a conexão quando você tem por trás da ideia uma imagem, né? Então você conecta muito mais facilmente também, você consegue pegar muito mais rápido. Alexandre? Conta para nós por que as pessoas conectam mais facilmente, porque eu sou uma coach que incomoda, Alexandre. Eu digo para as coaches, tem que fazer Cine Coach, a minha incomoda, quem está aqui comigo sabe. Conta para elas por que é tão importante essa ferramenta, Alexandre. Não, o filme, né, qualquer tipo de ficção, ela é muito importante porque o nosso cérebro, ele não separa realidade de ficção. Por exemplo, há 200 mil anos atrás, quando o nosso cérebro terminou de se construir, terminou de evoluir, não existia cinema. Então, tudo que você enxergava com os olhos era realidade, não existia ficção. Depois veio o teatro, depois veio o cinema. Então, quer dizer, o nosso primeiro contato com alguma coisa parecida com a nossa realidade já era o teatro. Então, ou seja, a partir disso, o cérebro não desenvolveu mais a ponto dele separar as coisas. Ou seja, tudo que você enxerga para o cérebro é realidade. Não é à toa que você chora vendo um filme, não é à toa que você se assusta vendo um filme. Por quê? Porque você entra dentro da ficção, o cérebro entra dentro da ficção, né? E você consegue criar um vínculo muito maior. Deixa eu ver se eu consigo aqui conectar, que agora parece que ele está entrando aqui. Ó. Se eu entrar de novo, o que você acha, Alexandre, de você virar a sua tela de celular? Vai ficar bonito aqui a tua tela. Não, então, ó, eu estou tentando agora conectar pelo computador aqui, porque daí eu já tenho a webcam,
E aí fica muito melhor, muito melhor. Só que ele tá mais lento. Aí, para a gente não atrapalhar a introdução, fica tranquilo. Eu vou falando por aqui e depois eu já logo trago. Ele já está conectando ali, eu já logo saio daqui e a gente já se para lá. Então, eu vou aproveitar enquanto está conectando aí para mostrar aqui nossa primeira cena da noite, Alexandre. Porque hoje o palco é teu. Eu sempre digo que quem participa de Cine Coach comigo tem que roubar minha cena. Quem está vendo aqui? Está vendo direitinho a tela, Alexandre? Tô vendo. Eu já estou aqui pelo computador pedindo para entrar aqui. Ó. Daqui a pouco você vai receber o meu, ele vai meu pular aviso aqui de entrada. Deixa eu ver. Tem 2 pessoas aqui pedindo. É você e Antônio. Então eu vou sair aqui, tá? Ok. Eu vou parar aqui o compartilhamento, porque o Alexandre vai para outra tela aqui comigo. Isso. Deixa eu ver aqui, Alexandre, você está. Fala aí. Você está com o microfone. Eu vou fechar o teu microfone de teste e você abre o seu Alexandre, então, para que apareça aqui na apresentação. Você é bem grandão na nossa tela. Vamos ver. Estou acompanhando aqui no Face para ver como é que está ficando. Deixa eu ver você, Alexandre, não conectou ainda seu áudio. Vamos lá, isso faz parte. Deixa eu ver onde é que está o Alexandre. Está lá. Agora vou tirar ele do mudo. Aí, tá me vendo agora melhor? Agora melhorou, né? Agora eu estou te vendo. Deixa eu ver se eu te coloco junto aqui. E eu vou tentar. Agora sim, ficou show. Tá aí, grandão pra gente. Olha só. Legal. Eu vou compartilhar, então, nossa primeira cena dessa noite, porque eu estava falando que aqui o que mais é que as pessoas participem e roubem a minha cena mesmo, viu, Alexandre? Porque não quero esse palco para mim, não. Eu quero que você... Deixa eu ver aqui, show, vídeo... Aqui. Não, e a ideia mesmo, né, Mel, é as pessoas tirarem suas dúvidas, né? O que elas querem de interesse, o que elas gostariam de saber sobre isso. Eu acho que é o mais importante. Eles estão tudo no mudo, mas todas elas podem estar compartilhando aqui no chat. Pergunta aí. Maravilha. A gente no final quer responder também, né, Alexandre? Vamos para a primeira cena. Maravilha. Vamos lá. Ajuda aí, internet. Ajuda a gente. Não sei o que está acontecendo com a internet do mundo hoje, sabe? Eu fiz uma live agora, difícil. Para dentro! Para dentro! Vamos, depressa! Depressa! Vamos! A fazenda é nossa! O que vamos fazer agora? Espere para ver. Chega um determinado momento ao qual o dono da fazenda, ele visita um amigo e eles bebem a noite inteira. E aí, quando ele volta para a fazenda, ele esquece de alimentar os animais. E aí os animais passam fome naquele dia. Então eles se revoltam no sentido de que, poxa, a gente já é usado, agora a gente vai morrer de fome. Então é isso. Então eles resolvem se revoltar e tomar a fazenda. Essa é a história do filme, tá? O que a gente pode tirar daí? Eu acho que a primeira ideia que a gente pode tirar desse contexto é que você não pode acuar tanto um inimigo a ponto de não dar um ponto de saída para ele. Opa! Caso contrário, ele vai lutar, ele vai te enfrentar. Então, a gente acaba percebendo que muitas vezes as pessoas brigam porque elas estão tão acuadas que só resta lutar para elas. Então, às vezes, você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa explode com você. Poxa, mas eu só fiz isso, eu só falei isso. Mas é que você já está há tanto tempo deixando aquela pessoa soberbada de estímulos que chega um ponto que ela explode, entende? Ou seja, ela não tem mais como sair. Então, a ideia do filme é mostrar que todo mundo tem o seu limite, mesmo os animais. O que acaba acontecendo é que os animais
tomam a fazenda, né? Eles colocam fogo na casa e os humanos fogem da fazenda. Então, nesse momento, eles entram na casa de um humano ao qual eles não tinham acesso, porque eles moravam no celeiro, e eles começam a reconhecer tudo que aquele humano tinha de luxo e não deixava para eles. Tá? A história base desse filme, do George Orwell, na verdade, uma crítica ao sistema. Tá? O que acontece? No período da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ela era aliada aos Estados Unidos. Então, o George Orwell ele escreveu esse livro para falar sobre o socialismo da Rússia. Mas ele era socialista. Então, ele era socialista, mas ele queria falar sobre como era a Rússia naquela época. E os Estados Unidos, como era aliado da Rússia, não deixou publicar o livro. Então, o livro não foi publicado naquela época. O que acontece? A partir da Segunda Guerra e com a entrada da Guerra Fria, esse livro foi usado pelos americanos para combater o socialismo da Rússia. Então, os Estados Unidos publicou isso para o mundo inteiro, disparando exatamente como se isso fosse uma crítica ao socialismo. Mas o que a gente acaba percebendo é que não é necessariamente uma crítica ao socialismo, ao comunismo, ao capitalismo ou a qualquer tipo de fonte política ou de poder que seja. É uma crítica à nossa própria sociedade. Que em toda a sociedade existe, a certo limite, uma massa que suporta determinadas coisas até que ela não suporta e se revolta. E mostra também que a massa tem o poder de dominância. Então, são 1000 pessoas que estão sendo dominadas por uma ou duas pessoas, mas que elas não têm força suficiente ou não se sentem com poder suficiente para tomar esse poder. E o que pode acontecer mais? Eu vou te interromper e ver se faz sentido. Sim. A Constituição Federal diz que o poder emana do povo. Sim. E por que o povo não entende isso, Alexandre? Por que, como se disse, nós somos a maioria, nós somos o povo, o poder emana de nós, a Constituição nos dá esse direito, e, de repente, um governante, seja prefeito, seja o governador, seja o nosso presidente, ele consegue comandar uma nação com aquele único poder que nós mesmos demos para ele. Como que é isso, Alexandre? Então, isso no filme mostra de uma maneira muito clara. Tá? O que acontece no filme ali? No filme, somente 2 animais sabiam ler. Qual eram os animais que sabiam ler? Segura aí que eu vou para a próxima cena, então. Vamos lá. Nós já vamos... Aí depois eu fecho essa e a gente aproveita o gancho da outra. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente, isso dá um crochê. Eu sinto muito. Olá, Jesse! O que ele faz lá em cima? Venham aqui! Venham ver! Tenho uma surpresa maravilhosa. O que está fazendo? Pronto. Então, o que quer dizer? É o nome da fazenda. E como agora nos pertence, quais palavras escrevi? Nossa fazenda? Fazenda animal. Fazenda animal. Se você pode escrever, deve conseguir ler. Sim, nós porcos aprendemos a ler e a escrever. Ops! Mas o que foi? Acho que chegou a minha hora. Você vai morrer? Não, filhotes. Filhotes? Filhotes, rápido, o que vamos fazer? Calma aí, Boxer. Vamos levar Jesse para o celeiro. Bom, aí. Duas coisas aí, né, Alexandre? É o que você falou, o poder que ele tinha de ler e escrever, e o outro que deu o poder de comando, que ele disse, não, só um pouquinho, nós vamos levar ela para o celeiro. Ele já deu uma ordem ali também. Fala para nós, Alexandre, o que a gente pode aprender aí nessa cena? Então, só para fechar a cena anterior, né, quando os animais se revoltam e eles invadem a casa, eles percebem ali tecnologias e luxos que eles nunca puderam observar de onde eles estavam. Então, eles enxergam ali possibilidades em um mundo novo. Os 2 porcos do filme são os únicos animais que sabiam ler e escrever. Consequentemente, eram os únicos educados,
que tinham acesso à informação e construíam informação. O resto era massa de manobra. E isso é muito claro no filme, inclusive quando eles mostram o retrato das ovelhas, né? A ovelha e a ovelha no campo, ela trabalha muito isso, ela trabalha em manada, onde uma manada vai, ela vai atrás, né? Ela não discute, ela vai junto com a manobra. Você conduz ela para um lado, ela vai para um lado. E as ovelhas são muito retratadas dentro desse sentido também, que elas fazem parte dessa massa de manobra. Então, quem instigou a revolução foram os dois animais que eram mais educados, que tinham mais acesso à informação. Ou seja, consequentemente, eles tinham uma análise crítica um pouco maior a ponto de discutir e compreender o poder de uma massa de animais contra poucos humanos. Então, depois que eles construíram a sua revolução, o que eles fizeram? Eles tomaram posse. O que o porco fez foi tomar a posse. É como você finca... Em toda a história do mundo, você vê exércitos fincando bandeira em algum lugar. Quando o homem pisou na Lua, o que ele fez? Ele fincou a bandeira. Ele fincou a bandeira do mundo? Não, ele fincou a bandeira dos Estados Unidos. Está entendendo? Como se a Lua fosse a propriedade de quem chega, de quem domina. Todos os povos foram assim, sempre foram assim. Os espanhóis, quando invadiram o México, aqui, quando invadiram os maias, mesma coisa, fincaram a bandeira da Espanha. Aqui no Portugal, fincou bandeira no Brasil também. Quer dizer, quando você toma posse, você intitula essa posse. Agora, todo mundo se sente dono daquele local. E foi o Nós caso humanos... aqui, quando ele colocou a plaquinha, Alexandre? Claro, claro. Ele tomou a posse, agora ele colocou um nome. Agora aquilo passa a ser propriedade deles, entendeu? Ou seja, quando algo é da sua propriedade, você começa a se sentir corresponsável. Isso acontece dentro das empresas também. Exato. As empresas, existem dois tipos de estratégia. Aquela estratégia que eu digo que eu gostaria que você fizesse e aquela estratégia de que nós temos que fazer algo. Quando você não entende a estratégia do negócio, você faz o que te mandam. Aí você tem uma performance. Quando você entende a estratégia, você tem outra performance, porque agora você sabe que faz parte de um resultado. Se esse resultado é dividido, você trabalha mais, você se empenha mais. Se esse resultado é só meu e você trabalha pelo seu salário fixo, você se engaja diferente também. Alexandre, aqui comentando esse gancho, pegando esse gancho, uma coisa que eu sempre ensino, que você precisaria, Alexandre, mais de 30 pessoas para conseguir chegar. Claro, claro. Ela inventou com 6. O que você acha disso, Alexandre? Isso aí é o seguinte, ó. Por exemplo, uma pessoa jogar futebol, tá? Ah, existe um Cristiano Ronaldo. Então eu vou pensar, bom, eu não vou jogar futebol porque as minhas chances de ser um Cristiano Ronaldo são muito pequenas. Ok, mas se você conseguir jogar na primeira divisão, você já ganha dinheiro suficiente para sustentar a sua família e realizar todos os seus sonhos, entendeu? Se todo mundo ganhasse o carro, a empresa quebrava, porque ela não podia dar carro para todo mundo. Então, o foco não pode ser esse. Você tem que ter um propósito. Qual é o meu propósito? O meu propósito hoje é sair do zero e ganhar R$1.000 por mês. Esse é o meu propósito. Ponto. Alcançou o propósito. Agora é fazer 2.000. Agora é fazer 3.000. Se você focar no carro, você vai desistir, porque o sonho é muito distante. É uma carreira. Tudo é uma carreira. Né, Alexandre, que a gente precisa dar para a nossa mente, né? Claro, e tudo é uma recompensa, entendeu? Por exemplo, hoje eu vou começar a dar aula numa universidade aqui da Europa, tá? Olha, vocês têm que perceber o nível de pessoas que conseguem dar aula aqui. É um nível absurdo. Se parece às vezes eu brinco que parece um bando de X-Men numa sala, sabe? Com o cérebro saindo pelas orelhas e eu lá no meio deles, entendeu? Sim. Mas o que acontece? Justo, né, Alexandre? Mas, gente... Eu estudo desde os 6 anos de idade. Justo. Quando eu entro naquela sala, o que eu digo? Eu construí isso, tá entendendo? E levou 30 anos, 35 anos. Então, assim, depende do seu objetivo. Há 20 anos atrás, eu ficava muito feliz quando alguém me convidava para eu dar uma aula de graça, só para as pessoas me ouvirem.
Entende a diferença? Então, quer dizer, caminho é um caminho atrás do outro. Agora, vamos falar um pouquinho de sinergia, que eu acho que é um assunto que é bastante importante para ti. Então, segura aí, meu professor, que eu vou, então, compartilhar a próxima cena dessa noite. Espera aí, Vamos lá, que eu acho que você vai puxar o gancho. Venham até aqui! Temos que ser rápidos. Diga ao Pincher para me encontrar na sala de arreios. Tá. Isso pode ser um problema. Se era o pensamento do velho major, os princípios do animalismo, temos sempre que lembrar aquilo que nos ensinou. O importante é nunca nos tornarmos semelhantes ao homem, e assim seguiremos os princípios a seguir. 1. Quem anda em 2 pernas é nosso inimigo. 2. Quem anda com 4 patas ou tem asas é nosso amigo. Afinal, nós somos animais. 3. Nenhum animal deve usar roupas. 4. Nenhum animal deve dormir numa cama. Não podemos mais ficar no nível deles. 5. Nenhum animal deve beber álcool. Ou fazer algum negócio. 6. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Lutar entre si é da natureza humana. Oh, Pincher, sente-se. E o mais importante, 7. Todos os animais devem formar uma unidade e uma irmandade. Todos os animais são iguais. Eu juro pela santa memória do velho major. Servir Napoleão acima dos demais. Servir Napoleão acima dos demais. Levante-se, Pincher, e assuma o cargo de líder da guarda animal. Traga os outros cães. Esses são os ensinamentos do velho major, e é nosso dever seguir cada um dos seus mandamentos. Animais, temos trabalho a fazer. Já falamos bastante. Há uma colheita à espera. Esse será o nosso ponto de honra. Colher mais depressa que a raça humana. Façam fila para receber suas instruções. Tá aí. E agora, professor? Que história é essa? Que não tinha leis, que todo mundo era igual, e daqui a pouco eu tenho um líder ali dizendo que a gente tem que trabalhar mais com os seres humanos. Inclusive, né? O que mostra ali nessa primeira parte da cena é uma lei antes e uma lei depois, né? Esse filme ele é balizado em 2 momentos. O primeiro momento é a Revolução, onde os 2 porcos, né, o Napoleão e o Snowball, que chama, que é o branquinho, esse branquinho que estava falando, e esse pretinho, que eles fazem a Revolução. Então, é os 2 que comandam. Aí o Snowball, ele monta as leis, que são as leis que vão reger o grupo, né? A psicodinâmica mostra que nós somos muito fiéis às regras. Nós precisamos ter regras na nossa sociedade. Caso contrário, a sociedade se dispersa. Então, você vai ver em qualquer lugar que você for, tem regras. Mesmo que seja uma cultura informal. Você chega ali, você sabe o que está acontecendo. Mas você busca saber o que está acontecendo. Então, as regras são muito importantes para balizar comportamentos. O que pode e o que não pode. Num segundo momento, quando o Napoleão toma a frente, ou seja, ele se torna um tirano, né? Aí ele inventa uma mentira e expulsam o Snowball foge, ele some do filme, as leis modificam, porque ele começa a se privilegiar dessas leis, tá? E isso acontece muito também na nossa sociedade, ou seja, você começa a ver pessoas que estão se privilegiando sobre as outras. Então, no caso que você trouxe em cima da rede, a rede tem que tomar muito cuidado em cima disso. Por exemplo, você inicia a sua rede. Quando vê, você está com uma rede de 30 pessoas abaixo de você, que você prega sinergia, mas você não contribui da maneira como você deveria, porque você já está por cima. Gente, nós estamos tendo uma chave aí para quem faz marketing multinível. É isso, Alexandre?
Quem Então, trabalha com redes são pessoas que trabalham com marketing multinível, é isso, né, Alexandre, você quer falar? Isso aí é um O pessoal que está aqui nos se encaixa bem assistindo, também. todas participam, fazem parte da rede, inclusive da Doterra. Então, abre aí e escuta aqui o Alexandre vai falar. Fala lá, professor, para nós. O que acontece? A nossa evolução, nós só conseguimos sobreviver até hoje porque a gente tem uma característica que nenhum outro tipo de animal tem. A gente consegue se unir, ter a sinergia para montar uma estratégia, tá? Por exemplo, a gente corre menos do que um leão, a gente não voa, a gente nada menos do que um tubarão, a gente é mais fraco do que um urso. Então, quer dizer, nós somos muito frágeis, nós somos animais muito frágeis na natureza. A gente não sobreviveria sozinho. Então, o que a gente faz? A gente se junta e monta estratégias. Então, se a gente for ver filmes de, sei lá, 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, como é que os homens caçavam um mamute, por exemplo? Eles montavam armadilhas em conjunto. Aí, quando eles abatiam um mamute, eles conseguiam dividir a carne desse mamute com todo mundo. Ou seja, a reciprocidade, você trabalhava e você ganhava a reciprocidade daquilo. A gente começou a desenvolver essa questão da empatia, da reciprocidade, a partir do momento que a gente percebeu que uma caça grande poderia ser dividida com todos que trabalhavam em cima daquilo. Então, isso começou a se tornar o nosso grande diferencial. A gente se junta para conquistar objetivos maiores. Claro que é muito difícil você ter 30 pessoas numa equipe de forma extremamente iguais. Você sempre vai ter alguém que lidera. Por quê? Porque esse alguém vai montar as regras do grupo, vai organizar o grupo e, consequentemente, vai direcionar o grupo. Até um ponto que outra pessoa se destaca e também vai querer montar as suas regras e o seu grupo. Isso sempre foi assim, toda a sociedade é assim. O que a gente tem que cuidar, que é o que acabou acontecendo no filme, ele mostra isso com muita propriedade, é a questão da própria tirania. Ou seja, depois que você tem um grupo constituído, você vira as costas para o seu grupo. Entendeu? Então, porque você está ganhando, você vira as costas para esse grupo. Ou seja, aquela confiança que é o elo que prende você se quebra. Aí você acaba perdendo tudo aquilo que você conquistou. Então, esse tipo de trabalho, como todo tipo de trabalho de sucesso, se você vai ver todas as pessoas que têm sucesso, todas mantiveram a conexão de confiança com seus elos. Todas, até o final, sempre, sempre. Você não pode virar as costas para o seu elo. Então, quando você entra dentro desse patamar, então as pessoas que, por exemplo, querem conquistar o carro, elas têm que ter um pensamento muito de longo prazo e de muita gestão sobre a confiança dos seus elos. Tá sem volume, meu. Liga teu microfone. Ah, tá. Certo? Então é isso. Então, assim, não é você entrar e você vai ficar rica. Não é isso que você pode... Você não pode pensar nisso, entendeu? Você tem que pensar na sua realização. O propósito de todo o movimento de comportamento é a realização, não é o dinheiro. Não pode ser o dinheiro, entende? Então, por exemplo, hoje, eu trabalho com o que eu gosto, no horário que eu gosto, final de semana eu posso ficar com os meus filhos, sair com os meus filhos, ver um filmezinho com os meus filhos e eu fazer o meu horário. Ok, é uma escolha que eu tive. Eu demorei muito para construir essa escolha. Hoje eu trabalho com várias universidades do Brasil, com várias mentorias online do Brasil, entendeu? Então, se eu faço o que eu amo fazer, essa é a realização que eu tenho. Em contrapartida, as pessoas me pagam por isso, porque eu acabei sendo bom nisso. Porque você só é bom no que você gosta de fazer. Você nunca vai ver alguém de sucesso que é bom naquilo que não gosta de fazer. Porque é um fardo muito pesado. Então, antes de você querer ganhar o carro, você tem que primeiro se apaixonar por isso, entender o sentido disso. Né? Por que isso me ajuda? Por que isso me faz uma pessoa diferente? Né? Em que isso está me trazendo benefícios? Aonde que eu enxergo a realização desse negócio? E principalmente, gente, em tudo que vocês fizerem, qual é a solução que eu tô dando ao mundo? Entendeu? Então, por exemplo, eu dou uma solução ao mundo, eu dou uma solução às pessoas e isso me faz feliz.
Agora, você pode dizer assim, eu não vejo sentido algum no que você está dizendo. Ok, eu tenho que respeitar essa ideia. Mas o que importa é eu perceber e acreditar que o que eu estou falando faz sentido para as pessoas, entendeu? Que eu faço pessoas melhor. Nossa, isso vai te ajudar. Isso que tu falou, Alexandre, exatamente todo movimento que eu faço junto com a líder, a Juliana, nessa rede, existem centenas de rede na Doterra. Claro. Né? No caso, não do carro mais nós estamos falando, mas de um produto que leva saúde para as pessoas. E a guerra não é pequena, né, Alexandre? A gente tem conversado aí nos bastidores. Então, isso que você está falando é precioso quando a gente olha no que tange ao que tu busca, porque as pessoas precisam entender que você busca o estudo da neurociência e você conseguiu, mesmo nem conhecendo o negócio, você já tem isso como princípio. Eu não estou trabalhando e fazendo o que eu faço por dinheiro, isso é uma consequência. Claro. Então, Alexandre, a gente vê, e eu trago muito esses exemplos dentro dos programas, redes, porque aqui nós temos uma rede de marketing multinível, lá na outra empresa não. Então, sim, nessa empresa do Terra, a gente tem o estilo de programa de carreira em marketing multinível, que no mundo funciona, Alexandre. Você está em Portugal, aí você sabe. Sim. Mas por que não acontece isso no Brasil? Porque essa dificuldade do nosso povo entender que esse já é escrito lá no livro O Negócio do Século XXI, o autor já fala, não tem, ou você entra nesse negócio ou você vai viver como os bichos, praticamente trabalhando como um burro. E por que, Alexandre, é tão difícil? É cultural esse comportamento de tudo que é marketing multinível, que entra em empresas de grande porte, que trazem os negócios para o nosso país, e esses líderes que constroem essas redes, eles realmente destroem, porque eles destroem as pessoas que estão integradas dentro dessa rede. Qual é a sua visão, Alexandre? O que a neurociência pode nos falar e nos ajudar para que, quem sabe, a gente desperte esse espírito, né, de que você não tem que trabalhar pelo dinheiro, você não tem que trabalhar... Isso tem que ser uma recompensa por um excelente trabalho, por você realmente levar as pessoas a terem resultados. O que você tem para compartilhar com a gente? Isso acontece em todo lugar, né? Bom, a gente fez administração junto, a gente estudou junto na faculdade, né? E o que a gente mais vê dentro das empresas, tá? A gente vê, assim, aquela pessoa que é um ótimo vendedor e ele produz e ele é bom no que ele faz. O que o dono vê? Eu preciso fazer alguma coisa para recompensar esse cara. Eu vou chamar esse cara para ser gestor da equipe de vendas, porque ele é um bom vendedor. Só que ele não é um bom gestor. Então, o que acontece? Ele faz um trabalho ruim na gestão de equipe de vendas e depois eu não posso botar ele a ser vendedor de novo. Demitir. Aí eu tenho que demitir um cara que era bom, entendeu? Excelente então, vendas. Entendeu? E outra, se ele vende muito bem o teu produto... Ele sabe tudo do teu produto, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar onde? No concorrente, porque ele já sabe tudo do teu produto. Então, por você não ter a visão, você jogou fora um dos melhores vendedores que você tinha na sua empresa. Mas como corrigir isso? Corrigir isso no sentido de que, poxa, a Mel é uma ótima vendedora. Ela é uma ótima vendedora. Eu quero recompensar ela, eu quero dar um upgrade no cargo dela. Eu acho que ela pode contribuir. Então, eu vou preparar a Mel para ser gestora de equipe. Entendeu a diferença? Eu não vou te pegar... aqui, Alexandre. Vou te interromper até para nos ajudar aqui. Claro. Em rede, marketing multinível, nós não temos hierarquia. Olha só que interessante. Nós não temos alguém que sustenta o nosso salário, alguém que paga nossas contas no final do mês com a contribuição do serviço que a gente presta. O negócio é autônomo. E aí, de repente, a gente entra para dentro de uma rede onde a pessoa que te patrocinou, ela começa a achar que ela é a tua dona, que ela é a tua gestora, que ela é o teu líder, porque ela recebe um cargo na empresa, um PIN, que dá algum reconhecimento para ela. De repente, as pessoas começam a ser mandadas por ela, ela quer ser respeitada como líder,
porque eu te coloquei no negócio, né? Não porque eu mantenho o negócio dele. Como que a gente consegue, então, trazer essa visão que nós temos de administração de negócios, Alexandre, usando a nossa capacidade de inteligência dessas pessoas se darem conta que não existe hierarquia, que as ferramentas que tu tem que trabalhar são outras para que esse negócio funcione, né? Mel, eu sempre digo assim, ó, todo mundo nasce com um dono, mas nem todo mundo morre com um dono. Quando você entra na rede, você tem que ter um dono, você tem que ter alguém que te ensina, você tem que ter alguém que te direciona. Agora, você pode se acostumar com isso e se submeter a isso para sempre, sem problema algum. Ou você pode estudar a ponto de se tornar a líder e se tornar dona de alguém, porque inevitavelmente você vai ser dona de alguém uma hora. Olha, entendeu? Então, assim, ó, o que é o mais bacana? Uma vez eu participei de uma empresa ao qual eu participei de uma entrevista com o gestor, e quando o gestor estava entrevistando essa pessoa que ia trabalhar lá, ele dizia assim, ó, antes de começar a entrevista, eu preciso saber se você quer tomar o meu lugar na empresa. Puxa, a pessoa ficava totalmente constrangida, né? Nossa, como é que eu vou querer tomar o seu lugar na empresa? Ele disse, porque se você não quiser tomar o meu lugar na empresa, você não serve para mim. ótimo. Tá entendendo? Você tem que ser melhor que eu. A função é essa. A função é você superar o seu mestre, é superar a pessoa que é o seu dono. Caso contrário, inevitavelmente, você vai ter que ter um dono. As ovelhas no filme tiveram dono do início ao fim. Por quê? Porque elas não querem ser donas. É muita responsabilidade ser dona. Eu vou ter que acordar mais cedo. Eu vou ter que dormir depois de todo mundo. Eu vou ter que trabalhar sábado para ver as reuniões que eu vou participar durante a semana. Será que está todo mundo disposto a isso? Será que alguém aqui está disposto, que está com a gente online? Mel, você conhece o que é ser empreendedor no Brasil? E agora? Você sabe o que é ser empreendedor no Brasil, entendeu? Então, assim, ó, ser dono é ser responsável. As pessoas não querem ser responsáveis. Tem muita gente que realmente quer ser conduzida. E ok. Agora, se você não está satisfeito com isso, para ser dono, você tem que superar aquela pessoa em matéria de informação. Na natureza funciona assim. Todo animal, todo grupo de animal, principalmente os mamíferos, tem o que eles chamam de macho alfa. Que é lá o macho alfa. Quer superar o macho alfa? Bate nele. Tem que ser mais forte que ele. Mas eu me tornei macho alfa. O macho alfa, ele é o cara que mais corre riscos. Quando existe uma invasão ali na tribo, ele manda as fêmeas embora e ele luta até a morte, se for preciso. Para isso que ele serve. Agora, a pessoa quer ser o macho alfa só para acasalar com as fêmeas. Só. Na hora de lutar, ele não quer. Tá entendendo? Claro. Então, assim, você tem que saber se você está entrando num negócio para você ganhar 1.000, ou se você está entrando num negócio para você ganhar 10.000, ou se você está entrando num negócio para você ganhar 50.000. E o nível de dedicação para 1.000 é um, o nível de dedicação para ganhar 50.000 é outro. Eu conheço muita gente que ganha 50.000, 60.000 e não tem família. Ok, eu posso achar errado, eu posso achar certo. Você diz, não, mas 50.000 eu troco a minha família. Eu não, entendeu? Então, assim, depende muito. Tudo tem perdas e ganhos, o que a gente chama de custo de oportunidade. Alexandre, vou puxar já um gancho aqui para avisar para a rede, né? Já que a gente está falando aqui também com a rede aqui das pessoas que fazem parte da rede da Juliana, a qual eu sou coach dela, e também do clube aí, que nós temos novidade depois para contar para elas, né, Alexandre? Para todas da rede. Bota o Instagram aí, meu, para quem quiser me seguir lá depois, se quiser saber mais também, é importante, agora, né? Gente, é o Neuro Expert. Isso. Depois eu vou publicar lá no nosso grupo, vou fazer enquete. Aí depois quem tiver mais dúvidas pode mandar também um direct, pode conversar, a gente conversa por lá também. Gente, pensa num professor de neurociência à disposição de nós. Neuro Expert, né? Isso. Eu vou colocar aqui no chat, já vou colocar aqui. Você pode mandar também um direct. Para te seguir lá no
Ó, eu estou aqui no NeuroExpert, eu estou colocando lá no... Dá um minutinho aí, gente, só para mim não esquecer aqui, porque para mim é muito importante eu divulgar aqui o meu colega querido. Mas eu quero só pegar um gancho, Alexandre, porque você falou assim, para tudo existe perdas e ganhos. Sim. Vocês não podem faltar ao encontro de quarta-feira que vem, que foi aberto para um programa dentro do clube, que é exclusivo para assinantes, Alexandre, mas eu abri para toda a rede, porque é um especial de Natal, né? Papai Noel existe aqui também. Nesse programa de quarta, ele vai exatamente trabalhar uma ferramenta de coaching que nós vamos falar sobre perdas e ganhos. Manda lá, professor. Deixa eu só colocar aqui, ó. Quem quiser... Coloca lá. Um curso free de Natal. Gente, curso free demais. No direct. Vou colocar aqui, ó. Colocou lá no Face, Alexandre? Eu vou colocar aqui no chat, tá? Quem tá, coloca lá no chat, depois eu vou lá. Curso free, me chama no direct. Vou pedir ajuda aí para essas empreendedoras. Juliana, vai lá depois no Face, me ajuda lá, vocês comentem lá. Vamos legal. Compartilhar aí o trabalho do Alexandre. Alexandre, fala. Nós estamos indo para o final, e eu sei que a gente tem muito para falar ainda para todas, eu tenho certeza que a gente passaria aqui a noite inteira, né? Mas quero compartilhar a última cena, que eu acho que vai ter aí muito o que falar. Segura aí, então, que nós vamos passar essa cena aqui. Vai falar. Viraram cenas de Napoleão. Snowball foi banido. E Napoleão assumiu o controle. É o lugar do velho Major. Amigos! O que ele faz ali? Snowball é um traidor e um criminoso. Ele foi um soldado corajoso. Coragem não basta. Lealdade é mais importante. Vocês viram como Napoleão foi esperto, meus amigos. Claro que não é contra o moinho de vento. Na verdade, foi ideia dele. Só se opôs para mostrar que Snowball era traidor. É tática, amigos. Não haverá mais reuniões nem debates intermináveis. De agora em diante, um comitê de porcos decidirá os assuntos da fazenda. Mas o que é isso? Ei, mas isso não é justo. Silêncio! Agora falarei a vocês sobre o plano para o moinho de vento. Então começou o trabalho pesado. Foi um processo lento e cansativo. E éramos vigiados o tempo todo. Foi a imensa força de Boxer que fez a diferença. Mas cada um de nós teve o seu papel. Então, devagar, muito lentamente, o moinho começou a tomar forma. À noite, voltávamos para casa, cansados e famintos. Aqui nós temos um final que nos traz muitas mensagens, né, Alexandre? Aqui eles estão montando o moinho, né? Tem uma parte do filme que eles montam o moinho para facilitar o trabalho deles, essa é a promessa. E depois esse moinho é destruído e aí ele acaba frustrando todo mundo, né? Ou seja, ele mostra também a relação emocional na condução da massa, né? Você pode fazer isso de uma forma negativa. No caso do Napoleão, ele queria trabalhar com lavagem cerebral, então a frustração é muito importante na lavagem cerebral, porque quando você está deprimida, é mais fácil de você se subjugar a mim, né? E é mais fácil trazer soluções quando você está deprimida. Mas
por outro lado, a relação emocional ela também engaja muito mais. Ou seja, você vê o sucesso da outra pessoa, você compartilhar do sucesso com essa outra pessoa, né? Também é importante para que você encontre aí estímulos e exemplos de que as coisas são possíveis. Mas uma das coisas importantes de a gente falar é que o nosso foco ele é muito direcionado ao sucesso, mas não ao esforço. Perfeito. Entendeu? Então, o que acontece? Esse julgamento que a gente tem, por exemplo, todo mundo quer as coisas, mas poucas pessoas têm vontade de fazer as coisas. Tá? Querer, todo mundo quer. Poxa, como eu gostaria de falar inglês, eu adoraria falar inglês. Mas, poxa, o que você faz com o seu tempo? Por que você não estuda no seu tempo livre? Ah, não, mas no meu tempo livre eu tenho que ver novela. Como é que eu vou perder o Big Brother para estudar inglês? Então, você não quer, entendeu? Então, você não tem vontade, você só quer. Todo mundo quer tudo. Vou contar um negócio para elas. Vou contar aqui. Claro. Posso contar? Gente, quando eu sentava numa cadeira de faculdade, todo mundo sabe do testemunho, e o Alexandre está aqui para não me deixar mentir, que eu conto muito o meu testemunho do que eu passei para me formar, sabe, Alexandre? E você é minha testemunha. Eu sempre digo, Alexandre, o Anselmo não pode morrer antes de mim, porque não vão dizer que eu estou mentindo. Porque eu ia para a faculdade com Lexotan dentro da cabeça, né? Porque senão eu não conseguiria assistir todo um percurso de aula. E eu me lembro, Alexandre, que uma vez você estava lá concentrado na sala, eu disse, cara, o que você está fazendo? Estudando mandarim. É o meu hobby. Eu me formei em 2008, né, Alexandre? Nossa! E antes de 2008 ele já estudava mandarim. Eu não sei o que vocês faziam em 2008, em 2000. A gente começou ali, em que ano? A estudar 2002, 2003, Alexandre? Ali? 2002, eu acho. Foi logo que eu vim de Londres. Era 2001, 2002. Então, as escolhas que tu fizeste, né, Alexandre? Eu, com toda a dificuldade também. Eu disse, não, eu vou até o fim enquanto eu não me formar. Era difícil, era muito difícil para mim. Então, volta lá que eu te cortei, porque eu não podia deixar, já que você estava falando do empenho, porque eu nunca esqueci essa noite que depois de tudo que a gente estava estudando, ele parava no intervalo para estudar as matérias de mandarim para conseguir manter o curso em ordem, gente. Vocês têm noção do que é isso? A cabeça ainda, né? Não, é que a verdade, assim, você tem que aprender a gostar do que você faz, sabe? Eu sempre digo que o que não tem solução, resolvido tá. Então, assim, quando você entra num barco, você não pode entrar num barco sem saber nadar, sem saber remar, sem saber como é que funciona uma vela. Ou você tem a humildade do mundo para aprender tudo desde o início e se entrega para isso, ou você não entra nesse barco. Sabe? Porque você vai enjoar, você vai vomitar, você vai passar mal, vai ser uma pior experiência da sua vida. Então, assim, fale. Eu vou te interromper porque eu me lembrei disso que você falou. Se você não sabe nadar, não entra, né? Eu me lembro de um exemplo que eu sempre trago no coaching, que é aquele atleta que foi treinado para correr 100 metros, sabe? Ele foi treinado para correr 100 metros. Se você não sabe da sua limitação, onde é que é a tua fraqueza, e isso é outra sessão que nós vamos ter, mas o que acontece? Você aceita qualquer proposta. Então, de repente, alguém vai te oferecer, você corre muito bem 100 metros, então agora eu vou te convidar para correr 1000 metros. Não, mas eu não sou preparada para correr 1000 metros. Se você não sabe isso também, você vai morrer no meio do caminho. Você vai perder todo o teu trabalho, todo o teu empenho, noites de treinamento. E aquilo que você disse, você precisa ter uma superação, e não é uma ação, é uma superação. Atletas que acordam 3 horas da manhã para treinar. Claro. Para que você possa correr os 100 metros e ser um campeão. E mais do que isso, né, Alexandre? Ninguém que chegou ao pódio chegou pensando assim, eu vou tentar. Eu vou tentar, viu, Alexandre? Porque, assim, eu treinei, sabe? Mas eu acho que eu vou tentar para ver se eu consigo. Você já perdeu. Ninguém que concorre a uma Olimpíada e ele vai com a bandeira do seu país, ninguém vai achar que vai tentar. Ele vai para ganhar.
mesmo que ele tenha a possibilidade de perder, ele só chegou lá porque ele foi o único que ele não aceitou essa hipótese. Ele não existia na mente dele. E isso que fez ele chegar no pódio. Você acha que é por aí, Alexandre? Claro, isso é a própria questão da inteligência emocional, né, meu? Você saber o que te fragiliza e você ter a resiliência de superar isso. Porque quanto mais alto você sobe, mais julgado você é. Quanto mais alto você sobe, mais questionado você é. Quanto mais alto você sobe, mais responsabilidade você tem, mais as pessoas te escutam, entendeu? Então, por exemplo, tudo que eu estou falando agora, se você me questionar mais tarde, eu tenho um ponto técnico, uma pesquisa que mostra, não são coisas que vieram só da minha cabeça e só da minha percepção. Porque eu não posso aqui inventar coisas para as pessoas, porque eu vou estar iludindo as pessoas. Então, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, entendeu? E não pelo que as pessoas interpretam também, né, Alexandre? Também. Então, o que acaba acontecendo é o quê? Ou você se entrega para isso e vai ser o melhor, ou você tem que se contentar a seguir a manada. E tá tudo certo também, porque o mundo também é feito de manada. A gente precisa da manada para fazer a gestão da plataforma, tá tudo certo, entendeu? Mas assim, você tem que mirar na responsabilidade e não no ganho. Você tem que ver se você está pronto para pular para o próximo nível. E se você não está pronto, você tem que se aprontar. E quando a oportunidade aparece, você já está pronto. Não é assim, pô, pintou a oportunidade. Ah, então agora eu vou aprender inglês. Não, mas eu já preciso de alguém que fale inglês, entendeu? É assim sempre que acontece. Alexandre, então para a gente finalizar, porque a gente vai ter muito aí, viu, Rede? A gente vai ter aí o Alexandre nas próximas lives aí muito constante com a gente e vai ter muito para compartilhar com a gente. Mas a gente tem um evento hoje, inclusive, Alexandre, que a do Terra está nos possibilitando, nos dando a oportunidade de conhecer um pouco mais dessa grandiosidade desse projeto que eles têm a nível mundial, e já começou às 19 horas. Então, para que a gente também não venha invadir lá esse projeto tão lindo que também é feito, eu queria que trouxesse aqui realmente que você arrematasse para nós esse Cine Coach especial sobre o que a neurociência pode nos ajudar para que a gente mantenha isso dentro da nossa mente, sabe? Que o nosso foco não seja dinheiro, que seja realmente você levar aquela paixão que você tem, como você é um apaixonado por ensinar, apaixonado por ciência, a ciência que estuda o comportamento humano, como que o pensamento nasce dentro da mente. Gente, só para vocês terem uma ideia, Alexandre ele estuda isso muito mais tempo que a coach. Eu me submeto, até hoje vou sempre me submeter, e eu sempre digo, Alexandre, quando elas dizem assim, Mel, eu quero saber tudo que tu sabe. Eu digo assim, você não pode saber tudo que eu sei. Você tem que saber mais. Então, eu digo que Mel, mas você acha que as pessoas estão preparadas para saber o que você diz? Eu não estou preocupada com as pessoas que não estão preparadas. Eu estou preocupada com as pessoas que podem estar preparadas para me ajudar. E é por isso que você está aqui, Alexandre, porque você é uma pessoa que me provou muitas vezes que você é muito preparado. Você se prepara, você nunca parou e disse, já estou preparado. Você sempre diz que eu sempre estive estudando, né? Eu sempre estive sentado na classe, você nunca deixou com toda a tua maestria. E hoje, gente, só para vocês terem uma ideia do nosso convidado especial, ele está em Portugal fazendo doutorado, mas com detalhe, ele ganhou 100% de bolsa para cursar doutorado lá. Ele não paga um tostão por isso. Então, não foi à toa. Isso é dado ao projeto de doutorado que o Alexandre apresentou, e isso vai dar outra live, né, Alexandre? Que levou essa universidade bancar o doutorado dele. Gente, isso não é pouca coisa. Para nós brasileiros, já é muito. E lá fora, como ele disse, é muito mais ainda. Ele foi exigido a um nível máximo para que ele pudesse ter esse resultado. Então, não foi à toa que ele chegou lá. Agora, ele nunca saiu do banco de aluno. Ele sempre se submeteu a pessoas que tinham
a mente visionária capaz de levar ele para esse patamar de vida, né? Alexandre veio também de uma família aí de empreendedores, né, Alexandre? Foi dono de frotas de... O Alexandre, gente, ele foi dono de frota de ônibus aqui em Porto Alegre. Ele podia ter sido um rapaz que, tipo, para quê? Para que eu vou ajudar a humanidade se eu posso estar sentado aqui na beira da praia, aqui de Portugal, vivendo? Você está onde? Que cidade, Alexandre? Lisboa mesmo. Está em Lisboa, então está lá na beira da praia, vivendo. Para que eu vou estar aqui fazendo um trabalho? Ele não cobrou nada para estar aqui, gente, para dar o conhecimento dele. Isso, para mim, é de um valor que é inestimável. E é esse valor, sabe, Alexandre, que eu queria transmitir para as pessoas, da tua pessoa, porque é isso que tem que ensinar as pessoas. Não somente os livros que você leu e as teses que você defende, mas que a tua vida seja um exemplo para isso, né? Para todos nós nessa noite, para a nossa virada de ano, para o nosso próximo ano. Mas, Alexandre, eu quero deixar essa palavra final para ti, que está aqui diante de tantas mulheres, mães, filhas, esposas, né? Vovós que estão aí se preparando. O que você tem para nos dizer aí, para nos ajudar, né, a manter o foco nesse negócio aí tão grandioso que é a doTERRA? Então, eu acho que para qualquer tipo de negócio, né, você tem que estar disposto a enfrentar o desafio. E todo desafio, ele tem as suas necessidades. Então, por exemplo, no caso da doTERRA, primeiro, você tem que acreditar no produto. Segundo, você tem que estudar o produto. A pior coisa que pode acontecer, e não é raro acontecer, é o cliente saber mais do produto que o vendedor. Qual é a credibilidade que você tem para vender alguma coisa se você não sabe o que está vendendo? Ah, mas é que eu entrei nisso, mas eu não sei. Então passa para um colega que está inspirado para fazer, entendeu? Ele vai colocar essa pessoa na sua rede. Não estraga a rede, entende? Não estraga a rede, olha o recado. Claro. Então, assim, eu acho que humildade, ela é algo que é incrível, mas ela deveria de ser algo nosso, do ser humano, mas tem que ser treinado, sabe? Porque, assim, você tem que estar onde os grandes estão, mas você não pode passar vergonha lá naquele meio, entendeu? Eu vejo muita gente querendo fazer parte do meio dos grandes, querendo estar no meio dos grandes, mas na hora de fazer ele não faz, na hora de estudar ele não estuda, na hora de conhecer ele não conhece, na hora de ir lá para frente, falar para as pessoas, mostrar assim, nos olhos, não é nas palavras, é nos olhos, entende? Porque a gente cria confiança na linguagem corporal. É o comportamento, né, Alexandre? É os olhos que dizem, a gente vê, é o olho que passa a informação, a verdade, entendeu? Se você não acredita, você não pode querer se igualar àquele cara que é grande, entendeu? Porque, assim, aceita o seu lugar e tá tudo certo, não tem problema de aceitar o seu lugar. Mas se você quiser dar o passo adiante, você tem que estar pronto para isso, sempre pronto para isso. Eu sempre pensei muito grande, eu sempre pensei que eu queria fazer isso, eu queria desenvolver pessoas, eu entrei nessa questão da aula de uma maneira muito sem querer, né? Um outro dia eu conto essa história, mas foi sem querer que eu entrei nisso. E aí, quando me colocaram na frente de uma turma, eu achei aquilo sensacional, porque é incrível ver alguém pagando para te ouvir, sabe? Uma coisa assim, nossa, alguém pagando para te ouvir. Tanta gente fala, e a gente chega a tapar os ouvidos para não ouvir. E quando alguém paga para te ouvir, é algo maravilhoso no mundo de hoje, onde você é regado de informação por todo lado. Então, quer dizer, se alguém está disposto a pagar para te ouvir, respeita essa pessoa. Respeita o tempo daquela pessoa. Sabe, se você convida uma pessoa para apresentar o seu produto, respeita o tempo daquela pessoa. Como professor, estuda teu produto. Te entrega para aquilo que você está fazendo. É uma pessoa só, mas respeita aquele tempo, porque um dia pode ser 100. Se você quer ter 100, você tem que começar a respeitar 1, 2, 3, até chegar aos 100, entende? Humildade e respeito. 2 valores. Sempre. E se todo mundo tem uma história bonita para contar, todo mundo tem, você pode buscar lá na sua vida as histórias que você tem.
Usa isso a seu favor para mostrar as superações que você teve, os erros que você teve. Gente, uma vez eu perdi tudo. Ok, bacana. Perdeu tudo. Muita gente perde tudo e supera, entendeu? Então, se todo mundo tem uma história bacana para contar, acha a sua história, acha o seu viés, acha o seu roteiro e mostra isso às pessoas, sabe? Fica aí, gente. Mas se você não acredita, não entra. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar em si, você tem que acreditar no que está vendendo, você tem que acreditar no propósito que você quer com aquilo. E o propósito é ajudar alguém, trazer uma solução. Entendeu? Alexandre, até para finalizar, a gente tem uma frase rema. É aquela frase que impulsiona nesse movimento essencial que nós temos através do Telegram, e nós vamos estar divulgando aí nas redes sociais. Mas nós dizemos assim: nós estamos unindo paixões para compartilhar um propósito. Quer dizer, todos nós temos nossos propósitos individuais, mas nós temos que ter uma visão, porque senão a gente se dispersa. Então, eu tenho a minha paixão, você tem a tua, e o movimento é exatamente juntar as nossas paixões, você pela neurociência, eu pelo coaching, pela hipnoterapia. Nós unimos a nossa paixão para estar aqui com um propósito, né? De irmos para uma direção, de ajudar a humanidade. E aí nós falamos de missão sobre isso, né? É isso. O propósito é sempre ajudar alguém. Quando você ajuda alguém, você é lembrado para sempre. Para sempre. Experimenta trazer um benefício. Experimenta duas coisas na sua vida. Você ajudar alguém e você sacanear alguém. Você não vai ser esquecido nunca. Agora, quer ser lembrado? Emociona de uma forma positiva. Ajuda alguém que você vai ser lembrado. Você vai entrar para a posteridade. Nunca mais. Traz um benefício para alguém. Nunca vai ser esquecido também. Inclusive, para exemplificar, existe uma mulher na Bíblia, Alexandre, que ela não é citado o nome dela, mas ela foi citada na Bíblia porque ela foi a mulher que pegou um vaso e dentro desse vaso tinha um perfume raríssimo na época, inclusive um dos nossos óleos essenciais, e ela jogou aos pés de Jesus Cristo. Aliás, ela pegou o óleo e passou nos pés dele. E naquela época os fariseus disseram: nossa, como assim? Essa mulher jogou fora o óleo mais precioso que tinha nos seus pés, Senhor. E ele disse assim: ela deu tudo de melhor que ela tinha, né? Então, você vê que essa mulher não foi citado o nome dela na Bíblia, mas ela está registrada para a eternidade. Exatamente. Né? É um livro que nunca vai sumir. Gente, todo o esforço será recompensado, sempre. Porque ela deu o melhor dela ali, né? Ela não deu aquilo que estava sobrando para o mestre naquele momento, ela deu o melhor. E é isso que eu acho que a gente tem que buscar. Acho que essa é a mensagem que o Alexandre nos traz. Eu quero agradecer, Alexandre, profundamente. Eu me sinto honrada de estar aqui ao vivo contigo. Esse é um princípio que eu trago no meu coração, de honrar as pessoas que me honram. E você foi sempre um colega, um amigo e mais do que isso, um homem, né, que me honrou nos momentos mais difíceis da minha vida, né, sem você saber. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de estar te honrando, porque hoje você é um professor, você é uma pessoa, um mestre aí diante de muitas pessoas no mundo, e eu me sinto muito honrada de te apresentar para essa rede de mulheres incríveis. Imagina, eu que fico feliz em poder ajudar. Para estar com a gente online, viu, Alexandre? Conta comigo sempre. Acessa lá o Instagram, @NeuroExpert, faz as perguntas que quiser. Daqui a pouco cai a ficha, quer perguntar alguma coisa. É isso, sim, né, quem quiser o curso, me chama lá, que eu passo a instrução de como é que acessa. Ele tem um curso gratuito para nós, ele vai disponibilizar para a rede, gente, procura aí. O Alexandre depois passa também as instruções, eu ajudo aí, Juliana daí ajuda e comanda a gente com a rede para nos ajudar com a informação. E aguarde que 2021 a gente tem um grande projeto aí com o Alexandre. E depois a gente vai fazer uma enquete aí no grupo. O que você achou da nossa live de hoje? O assunto que parecia só assim uma revolução de bicho, mas na verdade nos trouxe uma essência para a nossa vida de liderança, de seres humanos e de comportamento coletivo. Como isso tudo vai abalar a nossa classe mundial daqui para frente, né, Alexandre? Eu agradeço a tua disponibilidade
Eu desejo para vocês uma boa noite, um bom evento lá, o Viva do Terra, e a gente se fala aí daqui a pouquinho. Um abraço para você, Alexandre, um bom final aí. Aí é de noite ou de dia? Que horas de noite. Já vai ser 22 horas e 30 minutos aqui. 22 horas, obrigada pelo teu tempo. Agradece, um abraço aí para a Najara, para a esposa. Ele tem um casal de gêmeos lindíssimo, gente. Depois ele mostra para a gente como é que eles estão grandes. E que Deus te abençoe grandemente, a ti e a tua família. Valeu. Até daqui a pouquinho. Valeu, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.